Deus. Aleluia. Aonde nós estamos, onde o Espírito Santo está e onde o Senhor Jesus está. E onde Deus está. Muitos confiam em carros, mas nós fazemos menção. Glória a Deus. Então vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor que tem nos formado com as Escrituras e por isso a gente tem condições em Cristo, através do Espírito Santo, de poder então transmitir a palavra de Deus que temos aprendido com ele, com o nosso reverendo Zé Santana. E eu gostaria então de abrir as Escrituras no livro de Atos, capítulo 2. O nosso reverendo, ele comentou pela manhã, e estamos aqui na mão do Espírito Santo, pode mudar, mas o reverendo comentou que poderíamos ouvir sobre perseverança. Então, vamos abrir no livro de Atos, capítulo 2, o versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, em diante, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vocês podem assentar? Ontem nós estávamos com o nosso reverendo numa reunião de preparação para o sábado, que o reverendo chama de sábado também, sexta-feira de sábado, porque a gente se prepara para esse dia de hoje, junto com ele, ele nos ensina. E aí, então, o Espírito Santo colocou no coração dele, dentro do livro de Atos, né, a partir do livro de Atos, que nós falássemos sobre perseverança. Perseverança é um tema muito sério e que precisa realmente ser abordado, porque nota-se que, com o passar dos anos, muitas pessoas até vêm à frente, muitas pessoas até são da igreja, mas não perseveram, não têm realmente a determinação de ser uma pessoa perseverante. Quando a gente olha a palavra perseverança, segundo o dicionário da Sociedade Bíblica do Brasil, é a permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Vou repetir: permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Tá? Perseverança também é a qualidade ou procedimento de perseverança, constância, firmeza, se conservar firme e constante, prosseguir, né? Persistir, continuar. Nós temos uma frase que o nosso reverendo disse sobre perseverança. Deixa eu ver aqui que eu anotei, não posso perder
essa frase, né? É a qualidade ou o procedimento de constância, firmeza. Então, essa frase foi dita pelo nosso reverendo ontem, enquanto nós estávamos estudando com ele. E quando a gente olha nas Sagradas Escrituras, e a gente observa a igreja primitiva, essas pessoas, aqueles crentes, aqueles irmãos, eles tinham realmente uma qualidade que o Senhor, que Deus, ele se alegrava. A gente viu várias vezes aqui, e tem muitos outros versículos no livro de Atos, falando sobre perseverança. Por exemplo, Atos 1, versículo 14, eles perseveraram na oração, até que foram batizados com o Espírito Santo, né? A gente tem aquele momento célebre em que, no Atos capítulo 6, todos estavam decidindo sobre a questão dos diáconos, e aí então o apóstolo Pedro fala, nós vamos perseverar na doutrina e na oração. Eram pessoas que perseveravam, eram pessoas que continuavam. E a mesma coisa é para nós nos dias de hoje. O DNA da igreja de hoje é aquele mesmo que a gente observa naqueles crentes da igreja primitiva. Porque o Senhor é o mesmo. Jesus é o mesmo. E o Espírito Santo que veio morar dentro de nós é o mesmo. Então nós temos o mesmo DNA espiritual. Houve algo impressionante na vida daquelas pessoas. Elas tiveram um encontro pessoal com Jesus. Elas entenderam. Quando a gente começa a ler Atos capítulo 2, versículo 42, aquelas pessoas entenderam quem era Jesus e que valia a pena continuar com Jesus, por Jesus, custe o que custasse. Porque quando a gente entende que alguém que foi enviado para se fazer homem, para morrer no meu lugar, para tomar o meu lugar na cruz e derramar o sangue dele, purificando todos os meus pecados. E aí ele venceu a morte. Quando ele vence a morte, então, ele abre o caminho, o espaço para eu, um pecador que estava indo para o inferno, agora sou salvo. Sou salvo de uma condenação eterna. E agora eu passo a ter dentro de mim o Espírito Santo, que me capacita a levar a vida que Jesus levou. E a coisa mais maravilhosa, Jesus está vivo. Gente, deixa eu falar de novo, porque 3 horas dá um sono danado. Jesus está vivo. Ele está aqui. Ele está em você. Ele está conosco. Ele está vivo. Então, pessoal, aqueles irmãos da igreja primitiva, eles tinham uma certeza. Porque todos eles, unanimemente, deram a vida a Jesus. A igreja primitiva, aqueles irmãos, eles realmente são um exemplo para nós. E uma das qualidades dos grandes crentes é a perseverança. Perseverança. Ato contínuo. Perseverança. Você vai continuar na mesma atividade. Atividade de buscar ao Senhor, custe que custar, em qualquer momento, em qualquer situação, você irá perseverar, porque você só tem um Senhor, e existe uma esperança que vai acontecer, que é a volta de Jesus.
Então, por causa dessa volta, eu vou perseverar. Por causa de tudo que está em jogo na minha salvação, eu vou perseverar. Aqueles crentes eram assim. Não, Jesus vai voltar. Ele prometeu. Ele derramou o Espírito Santo. Olha só, gente. Nós somos aqui, quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Você recebeu a promessa que aconteceu há 2000 anos atrás. Aconteceu na nossa vida. Quem ainda não recebeu, vai receber. Mas aconteceu, ele está vivo. Isso é uma realidade. Tudo que acontece na sua vida, você deve realmente pautar a sua vida em Cristo. Olhar para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quero registrar a presença do nosso reverendo José Santana no nosso meio, em nome de Jesus. Posso continuar, reverendo? Sim, senhor. Então a gente observa o seguinte, aquelas pessoas tiveram um encontro pessoal com o Senhor, viram Jesus, e aí foram capazes de tudo. Passasse o que passasse, custasse o que custasse, eles iam perseverar. Olha, a Bíblia ela tem vários exemplos de pessoas que perseveraram. Por exemplo, eu quero destacar aqui, no Antigo Testamento mesmo, nós temos o exemplo de Josué e Calebe. Olha só. É uma coisa tremenda, né? Josué e Calebe, porque o povo de Israel tinha entrada na terra prometida garantida. A entrada na terra prometida era garantida por Deus. A palavra foi de Deus. E aí, quando aqueles espias foram enviados lá dentro, 10 falaram ao contrário. Não, a gente não consegue. Não dá para a gente entrar lá. A gente não vai chegar lá. Mas tinham 2 lá, Josué e Calebe. Presta bem atenção, milhões de pessoas saíram do Egito para entrar na terra prometida. Só que 2 pessoas, Josué e Calebe, acreditaram. Eles falaram, nós vamos comer aqueles gigantes como pão. Nós vamos perseverar na palavra do Senhor. Nós vamos perseverar. E daquela turma, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Aconteceu aquilo que Deus prometeu. Eu quero dizer para você, nesta tarde, Deus nunca falha na sua promessa. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Agora você precisa perseverar. Você precisa crer. O que aconteceu no coração de Josué e Calebe? Uma fé em Deus. Uma fé naquilo que Moisés havia dito. Uma fé naquilo que estava escrito na palavra. Uma fé na promessa que havia sido feita por Deus. Isso sim. Quando você coloca o teu coração essa fé, quando você realmente confia, as coisas vão acontecer. Você vê que milhões não entraram, mas o povo de Israel entrou. Qual povo? O povo que veio depois. O povo que nasceu no deserto. Mas dentro daquele povo tinham 2 que acreditaram na promessa e eles entraram. Oh, meus irmãos, Jesus está voltando. E realmente muitos crentes poderão levar um susto. Por quê? Estão vivendo uma vida como se não houvesse a palavra. Estão vivendo uma vida olhando para as coisas desse mundo. Estão vivendo uma vida deixando as emoções tomarem conta dele. Outras doutrinas tirando os olhos da pessoa, tirando os olhos de Jesus, tirando os olhos da palavra. Mas aqueles que perseverarem em seguir ao Senhor, diz a Bíblia em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é uma questão muito séria. A perseverança.
Porque quando as pessoas não perseveram, é terrível. Por exemplo, nós temos aqui exemplos de pessoas que não perseveraram. E a consequência é triste. Quando a gente vê, por exemplo, o caso de Demas, a Bíblia fala, 2 Timóteo 4, versículo 10. Você pode abrir lá? Segunda Timóteo 4, versículo 10. Olha, versículo 9 fala, o apelo do apóstolo Paulo, né? Versículo 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas, tendo amado o presente século, abandonou. Presta bem atenção, o presente século existe hoje muito forte. Presente século das tentações. Presente século das opiniões. Quantas pessoas estão preferindo o outro evangelho? Quantas pessoas estão preferindo outras opiniões? Quantas pessoas estão preferindo outras doutrinas e aí abandonam? E aí abandonam Jesus. Quantas pessoas já foram dessa igreja e abandonaram Jesus? E abandonaram o nosso reverendo? Mas por quê? Amou o presente século. Amou outra coisa, a não ser a pessoa mais especial dessa terra, é Jesus. Nós temos que entender o seguinte, nós não estamos aqui porque você fez esforço próprio. Você não está aqui porque você tem uma patente e você pode estar aqui, mas você está aqui por causa do sangue de Jesus. Houve todo um trabalho de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, e o sangue dele foi derramado. E eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, que tem perseverado em pregar a palavra. Por que nós estamos aqui nesse sábado? É resultado de perseverança. Meus irmãos, dá trabalho ter um seminário. Dá trabalho. Nosso reverendo passou o dia conosco ontem. Ficamos até a noite. E aí Deus falou com ele para tocar na questão da perseverança. Nós estamos reproduzindo. Mas o nosso reverendo é perseverante. Por que nós somos fortes? Por que nós estamos em Cristo? Por causa da perseverança do nosso pastor. Você também tem que ser perseverante. Você não pode fazer como Demas. Tem muita igreja por aí? Tem. Tem muito púlpito por aí? Tem. Tem muito altar por aí? Tem. Mas o que é que eles estão oferecendo? A história de Demas poderia ser outra. Ele andou com o apóstolo Paulo. Ele ouviu tudo. Ele viu tudo, mas mudou a cabeça. Não façam como Demas. Que eu não faça como Demas. Porque Jesus nos plantou aqui nessa igreja e chamou a gente para coisas grandes. Nós ouvimos o relato do pastor André de manhã. Olha quantas coisas grandes Deus tem feito. Meus irmãos, prestem bem atenção. No ministério que Deus entregou ao reverendo, eu tive a oportunidade de ver o reverendo ser empossado no dia 31 de outubro de 1985. Quem veio depois já fica alegre, mas quem já viu, sinceramente, fica muito mais alegre. Porque meus ouvidos de garoto ouviram quando o reverendo falou, faremos dessa igreja uma potência missionária. Eu não imaginaria que hoje nós estaríamos aqui, tanto para o Gramacho, como para o Brasil e para o mundo. Isso dá da visão que Deus entregou ao nosso reverendo. Então, meu irmão, o conselho de Deus para você é: não ame o presente século. Não ame as facilidades. Não ame até que outras pessoas que se dizem evangélicas oferecem para você. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. E últimos tempos haveria grandes mentiras. É preciso que você persevere.
O outro exemplo que não pode ser seguido, eu falei sobre Josué e Calebe, o exemplo dos espias. Nós não podemos seguir aquele exemplo, porque eles olharam para os gigantes. Além deles olharem para os gigantes, o que eles fizeram? Eles influenciaram toda uma geração. É assim, quando a pessoa ela não está bem com Deus, ela fica mal e quer influenciar outros a ficarem mal. Eu quero dar um conselho para você, que o nosso reverendo já dá. Quando qualquer pessoa chegar perto de você, falando ao contrário da palavra, falando ao contrário da visão, você pede licença, sai fora, que é furada. Fiquem com aqueles que são espirituais. Você põe os seus olhos e fala, aquele irmão está perseverando, aquela irmã está perseverando, olha a perseverança daquele irmão, olha a perseverança daquele pastor, daquele missionário, olhar para frente, olhar para Jesus, olhar para o Senhor. Muitas pessoas pararam de seguir na nossa igreja, porque resolveram olhar para o lado, e hoje não estão em lugar nenhum. Hoje estão perdidos. Nós estamos realmente no lugar seguro, no lugar da palavra. É claro que existem os 7.000, mas eu conheço muito bem a minha igreja e o meu pastor. E eu vou perseverar até a volta de Jesus. Nós vamos. Então não faça como os espias. Você tem que se firmar na palavra. Os espias ficaram, ainda morreram no meio do caminho, porque fizeram mal. Quando você influencia outras pessoas a deixar de ouvir Jesus, a deixar de ouvir o seu pastor, você está sendo usado pelo diabo e está a caminho do inferno. Mas quem persevera não dá ouvido para essas pessoas. Quem persevera dá ouvido à palavra. Glória a Deus. Olha, quem não persevera não consegue ver as bênçãos. E a bênção estava do outro lado, estava pertinho, mas porque voltou atrás. Foi incrédulo, perdeu. Quem é incrédulo perde as bênçãos. Nós não podemos ser assim. Quando você olha, por exemplo, abre a Bíblia, eu vou tocar nesse versículo de novo, que ele é emblemático, mas Hebreus capítulo 10... Olha só que coisa incrível. Eu vou ler de novo, tá? Mas vou partir aqui do Hebreus capítulo 10. Não abandonei, versículo 35. 10, versículo 35, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Duas coisas que eu vi aqui. Primeiro, se eu retroceder, Deus não tem prazer em mim. Se eu parar de perseverar, Deus não tem prazer em mim. É isso. E outra, quem para de perseverar, segundo a Bíblia. Sim, senhor. A forma como o pastor está exprimindo muito bem, quando fala de Deus perder o prazer, correto? Para quem não aprofunda toda a questão, pode achar, mas como é que pode, né? Deus não é um Deus de amor, Deus não é um Deus disso e aquilo. Como é que é isso? Porque aí todo o contexto é de pessoas que, depois de terem conhecido, depois de terem sido iluminados, estavam sendo tentadas a rejeitar o grande plano da salvação, da nova aliança em Cristo e retornar para as antigas práticas, né? E retornar ao legalismo, entende? Então é muito interessante, quer dizer, a pessoa não prestar atenção
na graça, a misericórdia de Deus, oferecida na pessoa de Jesus Cristo, não é? Porque esse versículo aí é em Hebreus, não é isso? Então, Hebreus é o Espírito Santo motivando crentes hebreus que, debaixo de muita pressão, estavam sendo suscitados a voltar para trás. Agora é horrível, né? Quer dizer, quando você conhece o sacrifício, quando conhece Cristo, quando vê o amor de Deus em Cristo, quando vê o sacrifício, entende? Então você substitui o que você tem agora, e que é o caminho que Deus preparou de antemão, e voltar para trás, é realmente uma provocação. Uma provocação. E essa provocação faz com que Deus mostre essa atitude relatada aí. Obrigado. É grave, né? É grave, reverendo. A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo, por essa intervenção maravilhosa, e Deus falando nessa tarde, e a gente observa tudo isso que o nosso reverendo falou. É grave. Então, o que devemos fazer? Devemos perseverar. Eu gostaria, então, que a gente prestasse atenção, porque o modelo de perseverança no Novo Testamento é a igreja primitiva. Aqueles irmãos, quando você olha assim, meu Deus, como eles eram daquela forma. Mas é como eu falei no início, o DNA que nós temos é o mesmo deles, ou seja, o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos servos de Jesus Cristo. Então, nós temos realmente como perseverar, como eles perseveraram. Vamos então voltar no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vou ler do versículo 37 em diante, que vai falar, então, vocês sabem aqui, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, quando se cumpriu a promessa, aquilo que Jesus havia falado, então, eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram outras línguas, e as pessoas que estavam em Jerusalém ouviram eles falarem na língua deles as maravilhas de Deus, sem ter estudado. E aí Pedro pregou. Depois da pregação de Pedro, a gente vê no versículo 37, olha, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que a instrução aqui é para todos. E em todo o livro de Atos, a instrução é a mesma. Arrepender e se batizar. Arrepender e se batizar. E essa instrução é a mesma até hoje. Então, o verdadeiro crente, ele vai ter a mesma instrução e a mesma atitude. É aquilo que o pastor André falou. Se ele fizer diferente daquilo que temos aprendido na nossa igreja, então a pessoa não quer. Veja então o que está aqui, no versículo 39, né? Pois para vós é a promessa para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foram batizados, aceitaram a Cristo, receberam Jesus, tiveram encontro com Cristo. Agora, vamos ver a atitude deles, que deve ser a nossa atitude. A atitude deles, eu não tenho que ter nem 50%, nem 70%. É a atitude. É a atitude de quem recebe o Senhor. É a atitude de quem recebe Jesus. Todos terão essa mesma atitude. Vamos, vejam, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos,
e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha, aí a pergunta, por que eles eram assim? Hein? Perseverantes, continuamente, sempre, com o mesmo fogo, sem parar, com a mesma atitude. Qual é a raiz dessa perseverança? A gente pode observar. O Senhor Jesus explicou muito bem esse fundamento. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 13, quando Jesus explica sobre a parábola da semente. Mateus, capítulo 13. Isso aí, nós pastores, missionários, nosso reverendo, ele nos ajuda a entender bem, né? E a gente que prega a palavra e nem sempre tem o resultado desejado e esperado, então a gente recebe essa instrução do nosso reverendo quando a gente abre aqui em Mateus capítulo 13, e eu vou ler aqui o versículo 1 e depois a gente vai logo para a explicação de Jesus. Mateus 13, versículo 1 diz assim, olha, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí os discípulos ouviram e falaram, Senhor, versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falam por parábolas? E aí Jesus fala que para eles teriam os olhos abertos. E aqui na continuação, ele fala o seguinte, ó, versículo 16, bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e os justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha 23 agora. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ouve e compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por um. Você vê que de 4 solos, esse é o coração humano. Quando a gente vai pregar, a gente sabe que tem esses 4 solos. De 4 solos, um é o que frutifica. Agora, presta bem atenção. Quando a pessoa recebe a palavra de todo o coração, ela vai frutificar. Olha aqui para mim. Olha para vocês aí. Vocês receberam a palavra de todo o coração. Olha para todos que estão acompanhando.
esse Atos, vocês receberam a palavra de todo o coração, porque vocês querem. Vocês estão perseverando. Então, quem recebe no coração, quem entende, vai dar os frutos. Quem recebe no coração, vai perseverar. Por que essas pessoas lá de Atos dos Apóstolos tinham tanta perseverança? Porque eles estavam em Cristo. O diferencial, meu irmão, é esse. O diferencial não é, olha, eu já conversei com pessoas, né? Teve uma vez, há muitos anos atrás, meu irmão, eu encontrei com alguém, poxa, eu já fui promovido na igreja. O que aconteceu? Eu sou evangelista, e você? Eu evangelizo. Eu evangelizo. E aí, você já é da igreja? Estou firme, eu estou tocando na guitarra. Eu estou firme, eu estou tocando. Está fazendo o quê? Eu estou cantando no coral. Tira a guitarra, tira o coral, que acabou a firmeza. Mas, irmãos, olha a maravilhosa. Olha a coisa linda. Cadê a bateria aqui? Pode ter. Cadê a guitarra? Pode ter. Cadê o coral? Pode ter. Mas o que a gente tem recebido é Jesus de Nazaré. A palavra a palavra pura. Esse é o diferencial da nossa igreja, do nosso reverendo, que nos dá a palavra. Podem sorrir, porque você que persevera, está naquele grupo do bom solo. É isso. Nós temos ouvido a palavra há anos. E os nossos olhos são colocados em Cristo. Em Cristo. Poderemos ter músico discípulo? Sim. Nosso reverendo está orando, estamos orando. Mas eles olham para Cristo. Um coral? Poderemos. Mas uma pessoa que olha para Cristo. Cristo é o centro de uma vida perseverante. Cristo é o centro de uma vida que vai para frente. Cristo é o centro de uma vida que sabe aonde vai terminar. Vai terminar lá no céu. Vai lá no céu que só tem os perseverantes. Chega lá e você consegue ver o pastor Geraldo Augusto, perseverante. Chega lá e você consegue ver a pastora Alcenira, perseverante, pastor Monteiro e tantos outros, porque perseveraram. E nós estamos chegando lá. Daqui a pouco a trombeta vai soar. Pastor, não tem que fazer curso de música, não, pastor? Não. Não precisa fazer curso de música. Daqui a pouco nossos ouvidos vão ouvir aquela música maravilhosa do céu. E nós vamos nos encontrar com Jesus para sempre. Mas porque perseveramos. É isso, perseverança é isso. Aí sim, quando você vai para Atos, volta lá, Atos 2. Aí você entende? Aí você entende por que aquele pessoal perseverava. Número 1, olha só, capítulo 42. Quem está olhando para Jesus vai perseverar na doutrina dos apóstolos. É só quem tem um encontro pessoal com Cristo que vai fazer isso mesmo. A nossa igreja, todos esses anos, passou por fases. E o nosso reverendo sempre nos protegendo com a palavra. Várias doutrinas já passaram. E eu passei por essa fase. Doutrina do dente de ouro. Era uma loucura. Todo mundo só ouvia falar isso. Mas o reverendo trouxe a palavra. Doutrina do cai-cai pelo poder de Deus. Reverendo trouxe a palavra. Reverendo protegeu as ovelhas. E nós estamos aqui até hoje. Porque nós temos sido protegidos e perseverando na doutrina dos apóstolos. A palavra que o nosso reverendo Zé Santana prega não é a palavra inventada pelos homens, mas a palavra que foi pregada pelos profetas, palavra que foi pregada por Jesus, palavra que foi pregada pelos apóstolos. Essa é a palavra.
Essa é a palavra que eu creio. Essa palavra que me deixou na igreja até hoje. É isso. Que você que está titubeando, você que está, né, deslumbrado, alguém está te dando, olha esse CD aí. Olha aí, olha esse aí, olha aí. Dá uma olhada aí. Você tem que olhar para cá. Olhar para as Sagradas Escrituras. E nossos olhos têm sido abertos para a palavra. Então aqueles irmãos perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Qual era o teste para saber se a doutrina era falsa ou era errada? Se aqueles homens haviam estado com Jesus. Acabou. Era isso que protegia a igreja. O que protege a nossa igreja? Ora, a gente pode fazer como os bereanos. Paulo pregava e eles conferiam na palavra para ver se era certo. Quando o reverendo está aqui e abre a Bíblia, está na Bíblia que ele prega? Então nós somos mais nobres, porque a gente confere na palavra. Isso nos ajuda a perseverar. 35 minutos, já fui informado. Então, por que eles eram assim? Vamos ver que eles perseveravam na comunhão. Eles estavam sempre. Agora, hoje, né, a gente vê o seguinte, né? Tem a pandemia, tudo bem, aquela coisa toda, mas a igreja está aberta. Tem gente que parece que nunca teve comunhão. Parece que os irmãos não são irmãos. Presta bem atenção, nós somos filhos do mesmo Deus. João, capítulo 1, versículo 12, fala: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meus filhos estão todos aqui. Porque nós somos filhos do mesmo Pai, o Senhor. Eu quero estar nessa comunhão. Eu quero estar junto. Estar na igreja presencial é o que sempre aconteceu. Estarmos juntos. Estarmos aqui com o Senhor. Não estou falando mal de quem está online, não. Mas tem gente que pode estar presencial. Você vai na farmácia, você vai tomar vacina, você vai no banco. Nós estamos aqui diante do nosso Deus. O melhor local do universo é esse aqui. Eu me lembro que eu vinha cansado do trabalho, cabeça cheia, mas quando eu entrava aqui e começava a ouvir a palavra de Deus, que o reverendo pregava, eu saía outro. Esse é o lugar da comunhão. Persevera! Persevera! Eles perseveravam no partir do pão, a Santa Ceia. O reverendo tem dado muita ênfase à Santa Ceia. Buscar, lembrar daquilo que Jesus Cristo fez. Perseveravam nas orações. Presta bem atenção. Desde que o nosso reverendo chegou aqui, sempre nos levou a uma vida de oração. Por que nós estávamos aqui hoje às 7h30 da manhã? Estávamos aqui às 7h30 da manhã porque entendemos que há um propósito de orar pelo Brasil. Olha o DNA do crente perseverante. Entendemos que Deus falou com o nosso pastor e nós estamos aqui para orar pelo Brasil. E muitos de vocês estavam. Então isso aí, só faz isso quem tem esse DNA. Vamos ver mais. Em cada alma havia temor. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Olha só, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Meus irmãos, prestem bem atenção. Aqueles irmãos, quando você vai lá para o capítulo 4, você vê que eles vendiam suas propriedades e deixavam aos pés dos apóstolos. Até Barnabé fez isso. Vendeu um campo e trouxe ao pé dos apóstolos. Aí tiveram 2 lá que fizeram ao contrário. Olha o poder de Deus. Ananias e Safira retiveram, morreram. Essa questão de contribuição na igreja é coisa séria. Veja o modo como você se porta com Deus em relação aos desafios, em relação à obra de Deus. Veja como é a sua mente e o seu coração.
Que você apague qualquer resquício de Ananias e Safira, porque quem persevera abre o bolso, quem persevera tira do seu, quem persevera dá o melhor. Você não pode parar, o diabo fica em cima, já está dando muito. O diabo fica em cima, está dando demais, está dando demais, está dando demais, mas nunca vamos dar demais. Quem deu demais, quem deu totalmente foi o nosso Deus, quem enviou seu Filho Jesus e deu tudo para nós. O que a gente tem aqui hoje é a graça de Deus. Então você não pode parar de perseverar nas contribuições. E a Bíblia fala que eles perseveravam todos os dias. Tem um pessoal que só ia na igreja antes da pandemia, no domingo. E agora não está indo dia nenhum. Tem que tomar cuidado com isso. Porque a Bíblia Sagrada fala que eles perseveravam todos os dias. Ou você está no templo, ou você está numa casa. De Projeto Jesus em Minha Casa. Hein? Temos que voltar a ter aquele coração de amar o templo. Amar a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom, para terminar, a gente volta lá em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quem persevera, alcança a promessa. Alcança a promessa da salvação, mas também alcança as promessas aqui nessa terra. Tem gente que não quer orar, perseverar para ficar curado. Não quer perseverar na oração para ver a família abençoada. Não quer perseverar, vai perder. Mas aqueles que perseveram são abençoados aqui e vão ser abençoados para sempre, porque nós vamos para o céu. É preciso perseverar. Aqui, então, a gente vê no versículo 37. Porque ainda dentro de pouco aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha aí para nós agora. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, para a fé, para a conservação da alma. Quem persevera tem a alma conservada. Quem persevera não dá lugar ao diabo. Quem persevera não ouve outras vozes, porque está ligado a Cristo. É uma fé inabalável. Que Deus possa nos ajudar. Que o Espírito Santo possa nos ajudar. Mas temos o exemplo da igreja primitiva. E o mesmo poder do Espírito Santo que atuava neles, atua em nós hoje, em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo José Santana. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concedeu nessa tarde. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração agora, uma oração forte. A gente vai perseverar na oração para que o Senhor levante, para que o Senhor derrame a perseverança, nos ajude a perseverar, para que o Senhor levante os caídos. Deus colocou no coração do nosso reverendo essa mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo atingiu você, atingiu o seu coração. Então vamos falar com Deus. Ora, barabassara, barabará. Oh, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós estamos aqui nesta tarde. Meu Deus, nós ouvimos a Tua voz. Oh, meu Deus, nós ouvimos a Tua voz.
Senhor, nesse momento sobre a perseverança. Ó Deus, Espírito Santo, nos ajude cada pessoa agora a desenvolver uma vida de perseverança, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Ó Deus, olhando para Jesus, ó Pai, olhando para a Tua palavra, no nome precioso de Jesus, nos ajuda a perseverar. Nós ouvimos a Tua voz e a gente vê, meu Pai, que quem persevera alcança as promessas. Então, no nome de Jesus de Nazaré, ajuda o Teu povo aqui no Gramacho, ajuda o Teu povo nas igrejas filiais, no Brasil e no mundo, ajuda o Teu povo a perseverar, Senhor. A perseverar, porque realmente quem persevera vai alcançar a bênção, quem persevera vai entrar no céu, quem persevera vai vencer o diabo, quem persevera vai vencer a carne, vai vencer, em nome de Jesus de Nazaré. Oh meu Deus, ajuda o Teu povo nesse dia, Senhor, ajuda o Teu povo a perseverar. Ajuda o Teu povo a não olhar para o lado, ajuda o Teu povo a não ouvir outras vozes, ajuda o Teu povo, Senhor, a seguir firme nas Sagradas Escrituras, a seguir firme naquilo que temos aprendido com o nosso reverendo, desse altar, desse púlpito, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, nós cremos em Tua palavra, Senhor, levanta aqueles que estão caídos, ó Pai. Em nome de Jesus, levanta aqueles que estão caídos, aqueles, meu Pai, que estão quase parando, aqueles, meu Deus, que estão enfraquecendo. Oh Senhor, levanta-os, Senhor, em nome de Jesus. Faz do Teu povo um povo forte, oh meu Deus, como aqueles da igreja primitiva, como aquela igreja de Atos dos Apóstolos que perseveravam em tudo que faziam, no nome de Jesus. Ó Deus, traz, Senhor, ó Espírito Santo, derrama um poder sobrenatural, para vencer, como naquela igreja, meu Pai, aquela carta que foi escrita aos Hebreus, meu Pai, com toda a perseguição que eles estavam passando, mas o Senhor falou com eles para perseverarem. Ajuda, Senhor, ajuda todos que estão sendo perseguidos, ajuda todos que estão passando por tribulação, ajuda todos que estão passando por um momento difícil. Meu Deus e meu Pai, ajuda agora, responde, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, ajuda essas pessoas agora, fortalece a alma. Em nome de Jesus, fortalece a alma, Senhor, porque o Senhor vai voltar. Meu Pai, daqui a pouco, como diz a Escritura, o Senhor irá voltar, e quando o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar o nosso coração preparado. Faz isso com toda a igreja, meu Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, fortalece o homem interior de cada crente. Para vencer os momentos difíceis, para passar por cima das tentações, para vencer as tribulações, para vencer as heresias, as hipocrisias, tudo que se aparentar, aparecer, se colocar, em nome de Jesus de Nazaré. Oh meu Pai, nos enche do Teu Santo Espírito. Senhor, aqueles homens e mulheres, Senhor, eles perseveraram, Senhor, eles foram cheios do Espírito Santo. Faz isso conosco também. Batiza com o Espírito Santo. Quem já é batizado, o Senhor renova, meu Deus, porque realmente precisamos dessa carga de poder. Meu Pai, para seguirmos em frente. Oh, aleluia, 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 aleluia. É no nome de Jesus, meu Deus. É no nome de Jesus, Senhor. Ajuda o Teu povo, Senhor, a continuar ofertando, Senhor. Perseverança na oferta, perseverança, meu Pai, nas ofertas, nos dízimos, perseverança nos votos, em nome de Jesus. Ajuda o Teu povo a perseverar, meu Deus.
Ajuda o teu povo a perseverar, meu Pai, na generosidade. Ajuda o teu povo a perseverar na liberalidade. É no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós cremos na tua promessa. Senhor, ajuda o teu povo a perseverar no evangelismo. Senhor, para cumprir a tua ordem. Ajuda o teu povo. É no nome de Jesus Cristo, ó Deus. O teu povo está aqui, nós estamos aqui. Senhor, nós somos a igreja da última hora. Nós somos a igreja da última hora. E nós queremos perseverar. Fortalece a tua igreja. Fortalece cada pastor, fortalece cada missionário, fortalece cada irmão, fortalece cada irmã, fortalece na tua palavra, fortalece, Senhor, na tua vontade. Nós temos perseverado junto com o nosso reverendo. Fortalece o reverendo, meu Pai, para perseverar a cada dia. Fortalece, Senhor. No nome de Jesus de Nazaré, oh aleluia, fortalece a cada um de nós pastores, para perseverarmos junto com o nosso pastor, junto com o nosso reverendo, fortalece, para caminharmos com ele, meu Pai, na mesma direção, meu Pai, no mesmo pensamento, assim como era na igreja primitiva. Oh Senhor, livra a gente de amar o presente século. Oh Senhor, livra a gente de fazer como Demas. Livra-nos, Senhor. Tem misericórdia, livra-nos, Senhor. Porque nós cremos no Senhor. Nós amamos a tua palavra. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Tu és bendito. O Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor está sobre a igreja. Oh Deus e Pai, o Senhor está sobre esse ministério. O Senhor está sobre cada um de nós. Oh, no nome de Jesus, Pai. Oh meu Deus, é no nome de Jesus. Oh meu Deus, é no nome do Senhor Jesus, é no nome que é sobre todo nome. Ah Senhor, perseverar em ir atrás das almas, perseverar, Senhor, em amar as almas, perseverar, meu Pai, em busca de pessoas que não se converteram. Oh Senhor, perseverar em te servir, perseverar em te buscar, perseverar em se entregar a ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a perseverar. Nos ajuda, meu Pai, a dar uma vida de entrega. Nos ajuda, meu Pai, a ter uma vida de dar o melhor para o Senhor. Em primeiro lugar, a tua vontade. Em primeiro lugar, a tua presença. Oh, meu Deus, nós cremos nisso. No nome precioso de Jesus. Oh Deus, Espírito Santo, faz isso na tua igreja. Faz isso no meio do teu povo. Em o nome de Jesus de Nazaré, realiza uma grande obra no nosso meio, na nossa vida, em nome de Jesus. Oh meu Deus da glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Segundo a orientação de Deus ao nosso reverendo, Atos continua na semana que vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus estaremos aqui ouvindo mais uma vez sobre Atos dos Apóstolos. Amanhã de manhã, uma grande reunião da palavra de Deus. Amém? Eu vou orar por você hoje à noite. Um grande culto da campanha no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua palavra, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles